Já fotografei mais de 600 espetáculos no Teatro Municipal. Aprendi a conhecer pessoas, conhecer atores. O artista que eu sou hoje de palco, eu devo muito àquele palco, que foi lá onde eu me preparei, onde eu me apresentei inúmeras vezes. Naquela casa que eu fui tomado por Dioniso e falou assim, moleque, é essa estrada que você vai seguir, o que doer, mas o teatro é o teu caminho. A gente já fez até festa no porão. Né? Então. Não pode? Não pode, mas... Há 40 anos eu não vou responder porque eu não tenho idade para isso. Demente. Pessoal, não me destruir. Eu posso responder a 30. 35, tá bom, vai. Fazer teatro antes de 73. Havia também aquele fervor de luta contra a ditadura militar, que estava no auge, né, com a AI-5 e etc. Rio Preto tinha mais de 12 grupos em funcionamento, ou seja, na atividade. Tinha os grupos que eram de escola, tinha os grupos que eram independentes, tinha os grupos que pertenciam, então está mais ligado à federação. A gente tem que lembrar que naquele momento a Dinorah Vale, que era criadora e diretora da Casa de Cultura, ela promoveu em torno naquela praça onde foi construído o teatro, ela promoveu era um verdadeiro banking de artistas plásticos, escritores, professores, artistas de teatro, que se reuniam na Casa de Cultura. A cidade sempre reivindicou o teatro, sim, porque as coisas eram feitas onde? Cine Ipiranga, no Cine Rio Preto, principalmente, né, no palco do Rio Preto, os cinemas se transformavam, tá certo, em teatros. E os clubes, principalmente o Automóvel Clube e o Monte Líbano, que a gente então se alia com o Walter Benfatti, que era um amante, tá certo, da arte, e também era diretor cultural, e a gente começou a trazer os grandes espetáculos para a cidade. Particularmente, eu tomei posse até um pouco antes, porque a primeira peça exibida naquele palco foi uma peça que foi direção minha, Zoo Story, do Edward Albee. O José Carlos Serrone concebeu o cenário, ele agregou os andaimes ao cenário do espetáculo, que eram assim, escada, etc., e era uma coisa muito bonita de ver. E esse cenário, inclusive, tirado depois do palco em construção do teatro, andou pelo Brasil inteiro. Nós fizemos 3 anos esse espetáculo, né? Obviamente sem os andaimes, mas com toda aquela estrutura de coisa de construção, né? Fizemos pelo Brasil afora e ganhamos alguns prêmios, inclusive prêmios de melhor cenário do nosso querido Zé Carlos Serrone. Nessa época, então era a época de política, né, evidentemente, quer dizer, eleições, e surgia, tá certo, como candidato a prefeito, entre outros, o Adaildo Vettorazzo. E numa das conversas que a gente teve, em umas reuniões, ele falou: Humberto, é o seguinte, se o pessoal do teatro me apoiar, tá certo, se eu for eleito e vocês me apoiarem na minha eleição, eu prometo, na minha gestão, eu construo o Teatro Municipal. Havia um setor também de artes plásticas, Hudson Buch, Jaime de Souza Filho, várias pessoas. O Jocelino Soares, que é um artista plástico hoje de Rio Preto, foi aluno da Escola de Arte Juvenil que acontecia na Casa de Cultura. E em torno desse movimento, voltado especificamente para o teatro e para a construção do teatro. Então houve, assim, como eu disse, um fervor. Havia todo as pessoas com o rabo quente, entendeu? Esperando a inauguração do teatro. Então, do ponto de vista teatral, aquele momento foi um momento muito importante, né? E também porque Rio Preto já abrigava um festival de teatro que depois veio a ser o Festival Internacional de Teatro. Então, o Festival de Teatro ele começou a ser exibido lá na Basílica Nossa Senhora Aparecida,
naquele salão muito grande, muito bom. Foi lá que aconteceram os primeiros festivais nacionais de teatro de São José do Rio Preto, e que depois, então, mudaram ali para o recém-inaugurado Teatro Municipal. Cheguei aqui, eu vi um mundo mais aberto, pessoas diferenciadas, artistas, com outra mentalidade. E isso fez com que eu mudasse a minha maneira de viver, de enxergar o mundo, e isso só me fez bem. O meu primeiro contato com o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto foi durante a minha adolescência, que eu fui assistir um espetáculo do Festival Nacional de Teatro Amador. Lembro o nome do espetáculo, que se chamava A Lira dos 20 Anos. E a partir daquele momento houve uma transformação na minha vida enquanto pessoa. O momento que eu atravessei aquela porta do Teatro Municipal e me deparei com aquelas questões que estavam sendo ditas ali, e aquela relação de plateia e artista, mudou tudo na minha cabeça, né? Então, o Teatro Municipal ele tem, eu acho que essa importância maior de ter apresentado o teatro na minha vida. Não sabia quase nada, sabia poucas coisas. Comecei mandando os meus cartas, que antigamente era carta, né? Aí eu mandei carta para Rosco, para Telém, e dizendo para eles o seguinte: eu estou começando a minha carreira, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar com panfletos, né, instruções. E eles sensibilizaram e mandaram para mim, e eu comecei a testar as coisas, a iluminação, como fazer, como testar as cores da iluminação no pano, nas coisas, porque falei, já que eu vou ser um técnico, eu gostaria de ser um bom técnico. Então, em 1992, eu fazia parte do grupo Teatro Augusta Não Deu Conta, do Clube Monte Líbano. Cheguei lá por acidente com um amigo e acabei ficando. E o Vander encaixou a gente numa produção chamada Ao Sétimo Dia. E como todo iniciante, né, na hora que você vai apresentar num teatro é muito diferente daquilo que a gente está habituado em sala de ensaio. E foi extremamente emocionante, assim. E de lá para cá, toda vez que a gente vem para o Teatro Municipal é uma volta para casa, para a nossa terra, para o nosso lar, para o lugar onde a gente nasceu. Primeira apresentação no Municipal, a gente já foi execrado, assim, porque a gente não sabia nada mesmo, não tinha sentido a gente estar fazendo aquilo. E aí eu fui estudar, o grupo não conseguiu sobreviver, e aí aquela paixão pelo teatro permaneceu. Nessa mostra eu conheci as pessoas que faziam teatro, e aí comecei a me envolver, e fui ficando no teatro até hoje. Muitas conversas pegaram fogo de ter que mudar o rumo do que está se fazendo, né? Eu sinto que hoje é muito menos. Eu sinto saudade das conversas que pegavam fogo, porque foi daquele momento que realmente nasceu um teatro forte na cidade e que acho que precisa ser recuperado. Eu acho que aquele palco precisa novamente passar por essas conversas acaloradas e não se tornar somente um espaço de apresentações, um espaço que receba espetáculos. Quando você ia assistir há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, um espetáculo dito comercial, esse espetáculo dito comercial era de qualidade neste lugar impecável, impecável. Embora fosse um texto rápido, um texto assim, não discute muita coisa, mas desta qualidade técnica,
fazia com que esse lugar fosse potente, fosse vibrante, né? O problema é que este lugar passou a ser a mesmice. Mas isso você vê nas relações todas, né? Se somos artistas hoje, devemos muito a essa estrutura que tinha à disposição. E essa estrutura só existiu por conta da luta de outros artistas que vieram antes de nós. E esses artistas jamais poderão ser esquecidos ou menosprezados, porque se não fosse por eles, não haveria um teatro municipal em Rio Preto. E uma cidade sem teatro é uma cidade sem coração. Ela não pulsa, ela não vibra, porque ela não tem onde o povo contar as suas histórias. E a gente vai lá para contar a história. Eu, em determinado momento, falo, pode entrar o cavalo, porque nós tínhamos que treinar o cavalo, ver se ele não ia espantar com as luzes e tal. Pode entrar o cavalo. Me entra o ator desesperado que puxava o cavalo. Mané, o cavalo sumiu. Como sumiu? Saímos todos para fora procurar. Havia passado no fundo do Teatro Municipal um bêbado que mora em Badi e queria ir embora. Viu aquele cavalo lá amarrado no soco, um cavalo manso? Não teve dúvida, subiu no cavalo e foi. Aí perguntamos para um para outro, o senhor estava lá e falou, acabou de passar aqui um cidadão com um cavalo, até achei estranho essa hora da noite, um cara andando a cavalo. Falei, não, era o nosso ator no cavalo. Corremos todos atrás do cavalo, graças a Deus conseguimos recuperar o cavalo e falamos pro bebê, então você vai embora a pé. E o João puxou, e a escada fez esse arrombo também, e me derrubou lá de cima. E eu caí, ainda bem que naquele tempo eu fui treinador de capoeira, tá? Já é outra coisa que eu praticava era capoeira. E eu dei um golpe lá, não sei que jeito, e caí em pé no chão. Neste lugar, ali do lado de fora, os dois quebraram o pé, ou torceram, ou destroncaram. E eu me lembro de, assim, principalmente o Daniel, que foi quem eu encontrei primeiro, era muita dor, né? E a gente quase não fez o espetáculo. E eles fizeram o espetáculo inteiro, pulando numa perna só. Houve gente que achou que era proposta, né? Mas não era. Eu me lembro que nessa época eu tinha muito medo das pessoas que faziam teatro em Rio Preto, assim. Eu olhava e a Beta era o grupo dela era meio familiar, ela era como uma mãe de um grupo de jovens, assim, né? Então eu achei mais seguro fazer teatro com a Beta. As pessoas de teatro ouvem muito esses negócios no fundo de teatro. É difícil o teatro que não tem esse tipo de coisa, aparição, coisa andando, coisa se mexendo sem mais, sem menos. Nós descarregamos o cenário no porão do teatro e fomos dormir no palco. E aí, cara, você ouve barulhos do Arco da Velha, né? Então o que era para ser uma noite de descanso virou uma noite de pânico, porque cada hora levantava um para falar, tá rangendo lá o urdimento. O piano tocou era o It, né? Eu já vi, mandei parar e esperar, correu de mim. Eu já vi passando, eu disse para. E não quis conversar comigo, não, vazou fora. Foi onde tudo começou, era uma leitura. E aí o Zé, ingênuo que eu fui, o Zé Celso me pareceu conformado com a história. Ah, tá bom, Jorge, tá bom então. Então a gente não arranca as cadeiras, já que não pode, o Teatro Municipal não deixa, o festival não deixa. Então eu e Márcia, no teatro, ficamos felizes com a decisão dele, com o entendimento dele, com o bom senso dele. E naquele ano a gente tinha recebido também aquele grupo The Fields, da Austrália, que vinha nas varetas em cima, e eu estava resolvendo um problema, eu estava no Sesc resolvendo um problema desse grupo australiano, quando Márcia me liga lá no Sesc e fala, vem aqui agora, porque você não vai acreditar no que aconteceu no teatro. Eu falei, não me fala que pegou fogo em alguma coisa. Ela, não, venha cá. Eu subi pro teatro, saí do Sesc e subi pro teatro igual um foguete. Cheguei lá, aquele caos maravilhoso, mas um caos. Lá fora, na rua, cadeiras, poltronas, o saguão com cadeiras amontoadas, né? E foi muito bacana a forma com que ele fez, porque ele fez com o teatro. Ele iniciou o espetáculo, eu não estava lá, mas me contaram que foi assim. Ele iniciou o espetáculo e começou a
cantar um repente, usando meu nome, que eu não tinha deixado ele tirar as cadeiras, mas que o festival precisava daquele momento, e convocou todo o público de Rio Preto, quem estava ali naquele teatro, para arrancar todas as poltronas do teatro. Isso, para mim, é um marco de uma atitude de um artista que entende a sua arte, por mais que naquele momento possa ter parecido desrespeito para a cidade, para o equipamento público, foi um ato que criou história para o teatro riopretense. Das minhas 3 ou 4 fotos melhores de teatro, de dança, foram no Municipal. Histórias de Coronópio, espetáculo Val da Sarapalha, no Teatro Piolim, e Ismael Ivo, num espetáculo já no Festival Internacional de Teatro. O Teatro Municipal sempre terá glamour. Sempre. Ele é o primeiro teatro da cidade, com estrutura de teatro. Trabalhar no teatro é um sacerdócio. Você tem que realmente gostar, porque você tem que abdicar de muitas coisas. Deixamos a arrogância da juventude de lado, né? Porque a gente foi muito arrogante, a gente era muito prepotente. A gente achava que sabia tudo. E aí ninguém segurava a gente. Ingenuidade, pura ingenuidade. Hoje a gente começa a ter um minuto de sabedoria. Pedro Ganga foi o cara que maquinou as varas, que deixou tudo preparado, deixou o teatro equipado, colocou os banheiros para fora, que os banheiros antigamente eram embaixo. Tem gente mais antiga que eu que lembra dos camarins embaixo do palco ainda. E o Jura, como outras pessoas, Humberto Sinibaldi, deram corpo e alma. O Jura é que montou aquele palco. Ele que serrou com serrote aquelas madeiras que estão lá. Brigas, as pessoas não brigam mais. Acho isso um horror. Né? As pessoas precisam voltar a discutir, aprender a discutir novamente, porque agora tudo é muito calmo, né? E as discussões verdadeiras não acontecem. Tomara que ele dure, né? Muitos e muitos anos. Tomara que ele seja restaurado daqui, não fazendo 40 anos, mas daqui a 400 anos. Né? Como um marco, né? Como um obelisco da cultura na nossa cidade. Toda aquela praça. Eu sou um cidadão comum, que ama a sua cidade, que ama o que você faz, que ama a família e que luta, evidentemente, por uma causa cultural. É isso aí. A impressão que você tem é emociona a gente. Agora, como é que você seja o ego da gente, quando você massageia o ego, tá certo? Não tem coisa melhor. O ser humano que o seu ego massageado, né? Isso para mim é uma massagem no ego, né? Porque vocês não viram neto, ou vou fazer o meu teatro. Não é meu teatro, é o nome. E eu percebo que com os coleguinhas eles têm tudo, né? Dizendo, olha,